Já estamos no ar com o nosso programa, que é, na verdade, uma boa e ótima oportunidade de fazermos aquela consulta, sabe? Aquilo que você tem vontade de perguntar aos médicos, mas nem sempre tem um expert ao seu lado. Pois bem, pensando até em legislar em causa própria, eu trouxe aqui os experts no assunto. Nós temos a Luzaneri Cruz, doutora Luzaneri Cruz, doutora Keula. Tudo bem, Keula? Tudo bem, Luza? A Luza é vice-presidente da Sociedade de Endocrinologia do Espírito Santo, não é isso? E ela é a futura presidente. Olha, as baixinhas costumam ser poderosas, hein? Responsabilidade, muita responsabilidade. Pois bem, e já que o assunto é responsabilidade, olhem só a responsabilidade que nós temos com nós mesmos, com a nossa comunidade, com os nossos filhos, quando o assunto é diabetes. Doutora Luza, eu sei que no mundo isso já é um problema, digamos assim, de proporções apocalípticas. Diabetes é uma doença super importante quando você pensa pessoalmente, por causa do peso, das consequências, mas também do ponto de vista governamental, porque é uma doença super incidente, é muito comum, os números são alarmantes. E a gente, o mês de novembro, separou a comunidade internacional para comemorar o combate ao diabetes especificamente. Você vê que não é um movimento nosso, capixaba, né, nacional, é internacional. O tamanho da importância que tem essa doença. E nós temos isso em números globais? Então, nós chegamos a ter 3 bilhões de diabéticos no mundo. É um número alarmante. Se a gente for contar em porcentagem, mais ou menos 6% da população do Brasil, os números no Brasil, Wesley, não são muito precisos, de boa qualidade. A maior parte das pesquisas são Vigitel, quer dizer, a pessoa recebe uma ligação e ela se diz diabético ou não. Mas dentro dessa pesquisa, que não é tão precisa como as que a gente tem na comunidade internacional, 6% da população do Brasil, 6,2%, 6,8%, então vamos fechar em 7%, se diz diabético. Quando a gente chega depois dos 60 anos, pode chegar a 20%. Então, assim, os números mais ou menos são assim. Cerca de 280 milhões de brasileiros são diabéticos, sendo que em 2030 vai chegar a 440 milhões. Esse número, a gente achava que os 280 seria para 2030. Então, antes disso, a gente já tem o número total de diabéticos no país com essa incidência tão alta. Eu posso me referir, então, a esses números como uma epidemia? Pode. Inclusive, esse número que a gente chegaria em 2030, nós chegamos em 2011. Tamanha é a incidência do diabetes no Brasil e no mundo. Uma doença de muito risco, né, que a gente tem que realmente tomar muito cuidado. E falando em diabetes, eu acho que a gente... Que é diabetes, Isso aí que eu pensei. Para a gente poder esclarecer bastante a população, o diabetes é quando o açúcar fica alto no sangue. Ou você tem uma dificuldade de produção de insulina pelo pâncreas, ou você encontra na periferia, no tecido adiposo, uma dificuldade de ação dessa insulina. E aí essa glicose, então, começa a subir. E a glicose alta no sangue, ela traz grandes repercussões, porque ela vai promovendo uma inflamação. A gente sabe que a glicose circula no sangue e o sangue circula no vaso, nas artérias, nas veias. E à medida que isso vai ficando mais doce, né, que esse açúcar vai ficando aumentado, as veias e as artérias vão ficando muito tortuosas e vai gerando uma inflamação muito grande, que vai atingindo diversos órgãos no nosso corpo. E isso independe de faixa etária? Isso independe de faixa etária, né? Existem vários tipos de diabetes, que a gente depois vai explicar um pouco sobre isso também, mas sendo que o mais comum é aquele que a gente já conhece bastante, que é o dia a dia do consultório, que é o diabetes tipo 2. E independe de faixa etária, geralmente acima de 30, 35 anos, a gente já está tendo grandes casos de diagnóstico. Então, só recapitulando, o tipo 2 é? Então, o tipo 2 é o diabetes do adulto, que a gente considera, né? Considerável, porque hoje a gente tem criança com diabetes tipo 2. Então, é o tipo mais comum e quando a gente vai envelhecendo, apesar de que tem incidência na infância, fica mais... pode ser mais incidente a doença. Então, a gente, assim, que está passando dos 40, já tem que se cuidar. Meu Deus! 40 é uma idade interessante. Quem já passou muito dos 40, como algumas pessoas. Aí o cuidado maior ainda. Especialmente na hora de você escolher, fazer suas escolhas, seu estilo de vida, né? Mas acima dos 60 anos a doença fica muito mais incidente. Então os idosos realmente têm uma incidência muito maior de diabetes. Mas, doutora Keula, é verdade que é uma doença invisível? A gente considera no começo como uma doença invisível porque ela é muito silenciosa, como a gente chama na medicina, né? Esse açúcar aumentado no sangue, ele vai dando muito pouco sintoma.
Então, o paciente não percebe. Tanto que a gente tem na nossa população, grande parte, a gente estima mais ou menos 46% das pessoas nem sabem que são diabéticas ainda. Então, assim, esse número de 6%, mais ou menos 7%, que a doutora Luzaneri comentou, é aquilo que a gente já sabe. Mas fora aqueles que a gente não sabe ainda. Então, é uma doença bastante silenciosa. A gente tem que tomar muito cuidado. Alguns sintomas são característicos, a gente vai comentar isso também um pouco mais adiante, mas a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, principalmente com o estilo de vida, que eu queria frisar bastante, porque, ainda mais em Vitória, né? Moramos numa cidade de praia, uma cidade bonita, todo mundo pode ter aí um calçadão super bacana disponível para fazer uma atividade, e esse estilo de vida, ele pode impedir que essa doença se progrida em até 52%. Então, é o que tem de melhor para o tratamento hoje, eu diria que seria uma mudança do estilo de vida. Agora, falando deste mês de conscientização, na verdade, que é internacional, não é só no Brasil, não é isso? Você acha que o governo brasileiro tem feito o dever de casa? Ou precisamos de mais ainda para conscientizar a população? Escolas, comunidades? O que você acha? Qual é a sua crítica em relação a isso, doutora Luza? As ações de sociedade, então a Sociedade de Endocrinologia tem ações isoladas. As ações governamentais são muito tímidas. Você vê que o mês de novembro a gente tem outros comemorativos, né, que parece que chamam mais atenção e defendendo assim, né, a nossa bandeira. O diabetes é uma doença muito mais incidente, com consequências muito sérias, e a gente vê que ações de governo muito tímidas, assim, a gente quase não vê nenhuma, né? O que nós vemos são as ações da sociedade, das regionais, no nosso caso, né, que a gente está aqui justamente, a nossa intenção é atingir um público da conscientização dessa doença, e a sociedade nacional também tem algumas ações, mas em relação ao governo a gente não vê. Eu gostaria de aproveitar a presença de duas endocrinologistas que são profissionais preocupadas, experts nesta área, para também fazer aqui uma divisão clara de quando você procura esse tipo de serviço. É bom lembrar que para emagrecer é uma coisa, para tratar a saúde é outra. Qual o papel do endocrinologista na vida de uma pessoa, não só para diabetes, mas para a saúde de maneira geral? Eu acho que o endocrinologista, como a própria doença diz, que vem do endo, né? E logia, que é o estudo daquilo que vem de dentro. Ah, que bacana, tá vendo? Repeat, please. A endocrinologia, né? Logia é uma palavra de origem grega que significa estudo. E a endócrino é aquilo que é produzido dentro. Então, a gente tem a endocrinologia, ela trabalha com os hormônios. É a verdadeira especialidade médica que trabalha com os hormônios. Isso é muito importante, porque são diversos hormônios que a gente tem circulando no nosso corpo, sendo a insulina, que é a causadora do diabetes, um deles. Não a causadora, mas o hormônio que estaria em falta no caso de um diagnóstico de diabetes. Por que eu fiz essa pergunta? Porque muitas vezes nós procuramos profissionais que não estão capacitados, que não são realmente aquilo que você precisa na sua vida. Você pode procurar alguém para emagrecer, na verdade, o seu problema pode ser outro, não é isso, Luza? Então, essa é... Eu sei que é delicada a pergunta, mas é do ponto de vista do leigo aqui, tá bom? Essa especialidade na endocrinologia, que é nossa paixão, é uma especialidade muito completa. Você vê desde a criancinha até o idoso, você vê diversas patologias, pode ajudar em diversos temas. Tem que ter um conhecimento de clínica médica profundo, porque você vai intercambiar com outras especialidades. Então, assim, se você não tiver esse profissional extremamente preparado, desse ponto de vista, como que ele vai te oferecer, né, essa ajuda que a endocrinologia é tão ampla, né, pode te oferecer ajuda de diversos pontos, mas precisa de ser alguém preparado. Até porque, como a Luza falou, o corpo conversa, né? As partes do corpo, elas conversam uma com as outras. Então, a endocrinologia, ela consegue ter o entendimento de todo o perfil hormonal do corpo da pessoa. Isso é muito importante, porque se você pensar na doença em si como somente ela, só um diabetes, ou só uma obesidade, ou só alguma outra alteração hormonal, você pode acabar provocando uma lesão em outro órgão. Então, a gente tem que ter muito conhecimento e balancear esse tratamento e conversar com esse paciente para a gente poder alcançar o equilíbrio corporal, né, que seria o equilíbrio hormonal. Ainda bem que eu fiz essa pergunta, hein? Porque eu gostei da resposta. Realmente, agora a gente entende por que desse cuidado tão específico e tão delicado com o todo, e não apenas com aquilo que parece ser a necessidade mais imediata, não é verdade? Agora, gente, eu ando com a vontade de comer chocolate toda hora. Toda hora eu vou lá e compro um chocolatezinho, um bombom, acordo de noite com um pouquinho de sede. Será que eu sou diabético? Ai, meu Deus do céu, olha, sabe aquela pessoa que todo mundo que fala que tem uma doença, ele acha que tem? Sou eu. Mas eu quero saber a resposta daqui a pouco. Eu quero perguntar quais são os sintomas, na verdade, qual é o tratamento, para a gente poder chegar a essa conclusão. Bom, eu não vou resolver minha questão aqui agora, porque preciso de tratamento, preciso de exames, não é isso? Mas alguma ideia já teremos no próximo bloco.
aqui estamos de volta ao nosso programa Médicos em 3D. No bloco anterior, o assunto de hoje é diabetes. Nós conversamos sobre a importância disso, da conscientização, da abrangência no mundo de hoje. Só repetindo, são quantos milhões de diabéticos hoje no mundo? 3 bilhões. Não é milhões, não, é bilhões. Gente, é muita gente comendo doce demais. Agora, vem cá, é só o doce que faz isso ou o que mais pode causar a diabetes? Então, são vários fatores de risco, né? A obesidade, hoje, o excesso de peso, ele vem muito forte como fator de risco, mas ter familiares de primeiro grau com diabetes, isso é muito importante. Idade, a partir dos 40, 45 anos. As pessoas, às vezes, até voltando na obesidade, às vezes as pessoas não estão obesas, mas tem uma cintura aumentada. Ter essa cintura aumentada aumenta, na verdade, reflete o aumento da gordura visceral, gordura que existe entre os órgãos, e é um fator de risco muito importante. Ser hipertenso, não fazer atividade física, má alimentação, esses fatores são os principais. Agora, ter um peso extra não significa ser diabético? Não, não. A obesidade ela vem como um fator muito importante, mas não. A gente tem que lembrar que quando o peso ele reflete também massa muscular, então uma pessoa pode até estar acima do peso e ser uma pessoa saudável, que pratica atividade física e tem muita massa muscular. Quando nós pensamos na obesidade, nós não pensamos no peso único exclusivamente, né? O aumento da cintura, essa gordura que se deposita entre os órgãos, essa gordura é a gordura que traz inflamação e que vai trazer todo um transtorno para o organismo. É claro que não vale chegar na frente do espelho, ficar apalpando as gordurinhas e achar que tem diabetes, né, Luza? Não, mas a obesidade é um tema à parte que eu acho bacana, apesar do nosso tema hoje ser diabetes, da gente tocar pelo menos no assunto. Porque às vezes o paciente chega para a gente e fala assim, olha, eu sou obeso, mas eu não tenho problema de saúde nenhum, meus exames estão todos normais. Mas a obesidade em si diminui o tempo de vida em mais ou menos 5 anos. 5 anos? 5 anos. O gordinho vive menos? Vive menos estatisticamente. Até isso. E, além disso, na esteira da obesidade vem todas as outras doenças que a gente teme tanto. Hipertensão, alguns cânceres e o nosso temido diabetes. Né? Então, é um fator de risco isolado para diabetes. E voltando ao tema, então, diabetes, que aqui eu tenho a presidente, não é isso, da Sociedade de Endocrinologia e a vice-presidente, então estou muito bem ancorado aqui com os poderes e aproveito, então, a oportunidade para saber os tipos de diabetes. Então, nós temos basicamente 2 tipos principais, né? Que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Essa denominação é dada pela causa do diabetes. Então, o diabetes tipo 1 é aquele onde a pessoa produz células de defesa, que são anticorpos, que vão atacar as células que produzem a insulina. E aí elas ficam sem insulina nenhuma. É mais comum em crianças e em adolescentes. Né? Por isso que às vezes fala assim, eu tenho diabetes desde criança, a gente já imagina que seja o diabetes tipo 2. Tipo 1, perdão. O diabetes tipo 2, ele é causado por a pessoa tem a insulina, mas essa insulina tem dificuldade de trabalhar. Então, muitas vezes ela tem até insulina demais, mas ela tem uma coisa que nós chamamos de resistência insulínica. E a dificuldade dessa insulina funcionar causa uma deficiência relativa de insulina e aí a glicose acaba subindo também. Fazendo um adendo aqui no diabetes tipo 2, as crianças têm aumentado tanto a obesidade que nós já estamos vendo diabetes tipo 2 também em criança, que geralmente é mais comum a partir dos 40 anos. Tá? Além desses 2 tipos, nós temos também o diabetes que acontece na gestação, que é causado por um hormônio que é produzido pela placenta, que vai dificultar esse trabalho da insulina, e outros tipos mais raros, né? Pessoas que nascem com alguma síndrome, dificuldade na fabricação de insulina, algum problema lá no mecanismo molecular, coisas bem detalhadas, dificuldade às vezes da insulina se ligar, da insulina trabalhar onde ela deveria. Algumas outras doenças da endocrinologia também facilitam o aparecimento do diabetes, alteração do hormônio do crescimento, excesso do hormônio do crescimento, e aqui fica um adendo para as pessoas que ficam utilizando o hormônio como para fins estéticos, né? Então eles podem ter um aumento de glicose, o aumento do cortisol, o corticoide também, que as pessoas às vezes tomam, tá com alergia, toma, tá com uma dor de garganta, toma. O uso do corticoide também pode aumentar a glicose.
Até o creme do corticoide, que passa no rosto, aquela coisa? O creme ele tem uma absorção menor, mas existem relatos de caso também de provocar essa doença causada por excesso de cortisol, de corticoide, que na verdade não é só a hiperglicemia, o aumento da glicose é apenas uma das manifestações, mas nós temos muitas outras, acaba gerando uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, né? A alteração do hormônio da tireoide também é uma causa de aumento de glicose, então também tem muita gente por aí tomando hormônio tireoidiano para emagrecer, só que daí vai perder gordura, mas perde massa muscular, piora a glicose, então uma série de consequências. E aquele hormônio, tal do hormônio do emagrecimento lá, ou da gravidez, como é que chama? O HCG? HCG. A Sociedade Brasileira de Endócrino já tomou posição nacional, não deve ser utilizado, não tem benefício. Pode levar também ao diabetes? Traz doença. Traz doenças. Outras também. Outras também, né? Então, assunto cortado, fora. Fora, proibido. Na verdade, tem agora, né, já uma normatização, uma lei, e o uso de hormônios, quaisquer deles, para fins estéticos, é absolutamente proibido. E agora uma pessoa que tem um determinado tipo de doença, que precisa usar o corticoide, ela tá se colocando em risco de ter diabetes? Porque está tratando uma outra doença? Algumas, o corticoide, em consequência do uso de corticoide para tratar doença, também pode levar ao diabetes, né? Infelizmente, então a gente tem doenças graves que precisam do uso de corticoide e a gente precisa tratar o diabetes consequente a esse uso de corticoide exógeno e muitos outros hormônios, né, que às vezes a gente utiliza mesmo, porque por necessidade mesmo assim a gente vai acabar virando diabético. O diabetes gestacional que a Mariana acabou de citar, eu achei super interessante, é interessante falar, porque 6% das grávidas podem evoluir com diabetes gestacional. Então, atualmente, o diabetes é a doença que mais complica as gestações. É a doença mais importante do ponto de vista ginecológico também. Olha isso. Agora, eu já ouvi amigos em conversas informais dizendo o seguinte: eu posso beber doce à vontade, porque na minha família não tem histórico de diabetes. Então, ele pode inaugurar a família, né? Pode inaugurar a sessão de diabetes, pode. Que não é legal, vai. Não seria. E acaba deixando isso também de herança para os que estão vindo, né? Então, é hereditário mesmo? Existe a história familiar, principalmente em parentes de primeiro grau, é um fator de risco que nós levamos muito em consideração. Eu costumo falar com os pacientes que a história familiar e a idade, você não muda, você vai envelhecer e a sua família é aquela. Então, nós precisamos, se você agregar obesidade, sedentarismo e tabagismo, né, você está se colocando ainda mais em risco de manifestar uma doença que geneticamente você estaria predisposto. Agora, nós somos bombardeados diariamente com uma série de alimentação inadequada, não é verdade? Com fórmulas milagrosas para emagrecer, para ficar forte, para ficar tonificado, suplementos que muitas vezes parece que são mais leitinho com qualquer outra coisa do que realmente algo que vai te ajudar a ficar bem com a saúde. E aí, como é que nós conseguimos fazer uma leitura do que é legal e do que não é? Então, a nutrição, ela é uma ciência muito recente. Se você comparar com a medicina, então, que é uma ciência milenar, as verdades deles estão vindo agora, né? Os estudos dele. Quando a gente faz um estudo científico, a gente acaba conseguindo uma verdade científica. E essas verdades são muito recentes, então eles ainda estão criando as verdades. O campo da nutrição ainda é um campo nebuloso. Por isso que às vezes eles falam determinadas questões que a gente fica em dúvida. O ovo é vilão, não é assim? Ou o ovo é mocinho, né? E agora? O glúten é vilão ou o glúten é mocinho? A gente precisa de respostas e muitas delas a gente não tem. Mas algumas pessoas leigas e, infelizmente, até alguns profissionais tratam verdades que não existem. E, às vezes, levam os pacientes a verdadeiras ditaduras. Agora, a gente tem uma grande ditadura, que é a ditadura da beleza, né? As pessoas, muitas vezes, elas querem ficar bonitas e não saudáveis. Então, a gente está criando um problema. Nós podemos criar uma outra doença. Então, eu prometo voltar ao assunto aqui no nosso programa para falar também sobre nutrição dentro desse espectro do diabetes, não é isso? Porque me parece que está tudo muito interligado, não é, presidente? Sim. Infelizmente, né? Porque é tão bom comer, né? Então, você não, está sempre magrinha, bonitinha, com essa cara de garoto, você não come nada, só alface, né? É segredo, meu. E o meu docinho? Posso ou não posso? Devo ou não devo? Bombonzinhos assim, inofensivos. São uma bolinha assim, sabe? Daqueles serenata, aquelas coisas assim. Lá no consultório a gente conversa sobre isso. Lá no consultório. Então, como é que eu vou saber se eu estou diabético ou não? Quais são os sintomas, os sinais?
Então, na verdade, o diagnóstico exato ele é dado pelos valores, né? Nós fazemos a glicemia, que é a dosagem da glicose, do açúcar no sangue, e em jejum de 8 horas, ficando 8 horas sem se alimentar, o valor normal da glicose no sangue é até 99. 126 é diabetes. Aí existe um valor aí intermediário, que esse valor de 100 a 125 nós chamamos de pré-diabetes. Isso seria o valor em jejum. Nós também temos outra forma de dar o diagnóstico, né? Pegar a pessoa, deixa a pessoa em jejum, colhe um sanguinho, dá um suco bem docinho e colhe o sangue 2 horas depois. Nós chamamos isso de teste de tolerância à glicose. 2 horas depois, uma pessoa normal tem a glicose até 139. Se der 200, nós damos o diagnóstico de diabetes. E da mesma forma como no jejum, esse valor intermediário de 140 a 199 também é classificado como pré-diabetes. Tá? Existe uma dosagem chamada hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é o percentual da hemoglobina da pessoa que está grudada à glicose. Por esse valor também nós podemos dar o diagnóstico. A dosagem dessa hemoglobina glicada 6,5 também já é diabetes. O valor normal é até 5,6 e de 5,7 a 6,4 nós também já entendemos como pré-diabetes. E se a pessoa não tomar nenhuma medida, não fizer em jejum, não tomar esse suco doce, ela foi lá e fez uma glicose ao acaso, sem relação nenhuma com a alimentação, e o valor vier igual a 200, ela também é diabética. Ou seja, tem que fazer o exame, não adianta fazer terrorismo. Eu acordo toda noite querendo beber água, então estou diabético. Não necessariamente, né? Não necessariamente. É uma queixa comum no consultório. Talvez pelo medo, né? Do diabetes. Às vezes as pessoas que têm familiares diabéticos chegam e falam, olha, eu estou magro, estou bebendo muita água e eu acho que estou diabético. Fala, só tem um jeito de saber, matematicamente, né? Existe um exame para isso específico. E também não dá para a gente inventar em cima desses números, né? Esses números são feitos para um diagnóstico preciso. Então, precisa estar dentro desse intervalo que Mariana falou. Não adianta eu estar com a glicose de 101 e querer que o paciente, estressar meu paciente, dizer que ele já está diabético para que ele possa fazer uma dieta melhor. A gente tem números e a gente precisa estar dentro desses intervalos para fechar o diagnóstico. Ok, nada de terrorismo, exames, nada melhor, com bons profissionais, não é isso? Doutoras, muito obrigado por hoje, tá bom? Eu volto ao assunto diabetes aqui no nosso programa Médico em 3D, Médicos em 3D, porque é aqui que você tem o diagnóstico completo do que você pode entender para a sua saúde, tá bom? Beijão e até a próxima.